Início do século XX. Não havia cura para a hanseníase, na época chamada de lepra. Os doentes perambulavam por Fortaleza e o pânico da população era geral. Nesse contexto, em 1928, surgiria aqui no Ceará o primeiro leprosário do estado, que a gente vai conhecer agora. Vem comigo. Era uma hospitalização compulsória, era um ato obrigatório, existia o serviço de profilaxia da lepra, que era uma polícia sanitária, que os pacientes não tinham direito de escolha, eles simplesmente eram retirados da sociedade, ou seja, da sua casa e trazidos para esses espaços. As colônias funcionavam como cidades independentes, com casas, pavilhões onde ficavam os doentes mais graves, equipamentos de lazer, além de cemitério e igreja. Aqui na igreja, se você observar aqui no chão, aonde está aquela divisória do vermelho, tinha uma balaustrada que chamava um muro de mais ou menos 1 metro de altura. Então, os doentes ficavam de cá, os sadios ficavam do lado de lá. Por ser franciscanas, as irmãs que vieram, a igreja ela tem um formato de um tal. Aqui é o corpo e as duas laterais formando um tal. A pessoa foi enterrada aqui nesse cemitério, que sabe nem quem é os parentes. Está lá o nome, que às vezes tinha ficha feita, dava tempo para fazer a ficha. Tinha desde que morria quando chegava aqui. Quando está tão avançado da joviana, que ia chegar só para morrer e enterrar. Por ocasião da cura da doença, na década já de 70, com a poliquimioterapia, o que aconteceu? O Ministério da Saúde mudou a política, então o tratamento passa a ser ambulatorial e não mais de segregação. Então, com esse tratamento ambulatorial, o paciente fazia o tratamento no próprio domicílio. Então, posto de saúde, tem toda a medicação, o acompanhamento, então não precisava mais fazer a exclusão. Mas os pacientes que aqui ainda estavam, em quais locais eles poderiam voltar, se eles tinham perdido os vínculos? No total, 43 pessoas simplesmente não saíram do hoje chamado Centro de Convivência Antônio Diogo. Nós temos hoje um caráter tanto da cultura, que seria o resgate da história, com a formação de um memorial, e também da questão da assistência, potencializando mais a reabilitação dos pacientes. O Memorial do Centro de Convivência foi inaugurado em 2018 e é uma forma de manter viva a história do local. Olha só, essa sala chama a atenção de maneira especial. Ela utiliza vários recursos para que a gente sinta a realidade vivida pelos pacientes naquela época. Por exemplo, olha só, tem essa sineta que todos os pacientes tinham que utilizar junto ao corpo para anunciar a todas as pessoas a sua condição. Tem também, olha só, óculos embaçados, porque muitos pacientes tinham dificuldade para enxergar. E por fim, a dificuldade na sensibilidade. Eu vou até colocar essa luva, ó, que aí tem a dificuldade que eles sentiam, para a gente ter um pouquinho de noção. Mas claro, a gente sabe que a realidade era bem mais complicado. Eu vou te convidar agora a conhecer essa sala aqui, que retrata as principais dificuldades enfrentadas pelos pacientes no início da colônia. Naquela época não havia instalações elétricas, sanitária e também hidráulica. Então, olha só, os pacientes eles tinham que fazer uso do chamado pinico ou urinol. Aqui do outro lado a gente mostra também, olha só, tinha a quartinha ou moringa, já que a água vinha da região, geralmente no lombo de animais. E também tem a lamparina, que era usada aí à base de querosene, já que não existia energia elétrica. Aqui a gente está lutando para deixar uma coisa mais bonita, né? Deixar alguma coisa encaminhada, que ou a gente transforma isso aqui em alguma coisa ou realmente ela tende a se acabar. Né? Então a gente está conseguindo nisso com o memorial e não perder essa história. É recuperar a história para não se repetir determinadas coisas que a gente fez que detonou com a vida das pessoas, que tolheu as pessoas de viverem, de ter experiências. Então, é uma dívida que a sociedade tem com essa comunidade. A mãe do Guilherme teve a doença e passou longos anos na colônia Antônio Diogo. O sofrimento impactou toda a família. Nós queríamos até abraçar ela, não deixava não. E eu não entendi por quê. Depois eu fui entender que ela não queria deixar a doença pegar em nós também.
gente procura os prontuários, muda o nome das pessoas, que as pessoas não eram de classe média alta, o pessoal tinha receio de aparecer nos jornais, essas coisas assim. Aí o pessoal mudava o nome. Dona Maria chegou na colônia aos 14 anos, porque a família queria que ela entrasse para a congregação que administrava o local. A ideia não vingou. Na colônia, casou e teve 10 filhos. Nunca teve hanseníase, mas viu muito sofrimento. Nessa época tinha uns 400 ou mais doentes aí, era muito doente, muito mesmo. Não tinha casa não aí, era só meus pavilhão. Ninguém entrava se não fossem os médicos e enfermeiros. E visita. Hoje, 7 ex-pacientes, mesmo curados, permanecem vivendo nos pavilhões. É o caso da Dona Margarida. Eu perdi a minha perna quando eu vivia com meu marido. Ele adoeceu, aí foi obrigado eu lutar com ele. Passei 6 meses no sanatório lutando com ele. Aí o doutor botou ele para casa. Botou ele para casa. Aí lá vai eu lutar com ele. Aí eu banhando ele, fui tirar ele do arredo para passar para a cama. Aí eu escorreguei. A cama era uma cama que tem uns bichos de ferro desse tamanho, aí pegou mesmo na canela. Depois da descoberta da cura da doença e da abertura dos portões, o cenário por aqui se transformou. A colônia foi completamente invadida, porque o pessoal lá de fora, tem muita gente morando aí dentro, gente que tem com quê, dono até de depósito aí, tem morando aí. Alguns monumentos históricos permanecem aqui na colônia e ajudam a manter viva a lembrança de um tempo de muito sofrimento. Um deles, olha só, é essa gruta. Para cá vinham muitos pacientes fazer suas orações. O que mais me entristece hoje é ouvir que tem vários pacientes aqui que a família não vem nem ver. Quem me abraça mesmo, me abraça esse pessoal daqui que trabalha aqui dentro, as enfermeiras, as meninas que trabalham da limpeza, essas meninas da cozinha. Algumas pessoas dizem que tem reintegração. Reintegração tem, enquanto não tem mutilação. Tendo mutilação, você não se reintegra mais em canto nenhum. Isso é balela, sabe? Vai se reintegrar, todo aleijado, como é que eu vou te abraçar com as mãos todas aleijadas? E se a senhora tivesse os pés saudáveis, o que a senhora queria fazer? Conta pra mim. Eu não estava aqui, não. A senhora ia estar onde se tivesse os pés bons? Estava onde minha família. Meu sonho é, pai. Acho que eu não tenho mais sonho, não. Aqui a gente aprende todo dia uma lição diferente. Mas a mais importante é que a gente não tem problema nenhum. Então todo dia quando a gente olha para as pessoas, que você passa e vê pessoas muito sequeladas, e você pergunta, tudo bem, a pessoa olha para você e responde, está maravilhoso meu dia hoje. Então a gente não pode mais reclamar de nada.